Hey everybody, today we're talking about the superlative of superiority. Hoje a gente vai falar sobre o superlativo de superioridade. A gente vai ver não só a estrutura, mas também como e por que é usado. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre comparativo de superioridade, eu sugiro que você veja primeiro, mas não é necessário. Mas hoje a gente não vai focar no comparativo. Então vamos lá. O superlativo de superioridade, ele é usado para comparar uma coisa com as demais, para mostrar que ele é superior a muitas outras, aonde o comparativo normalmente é usado para comparar duas coisas. No superlativo, as palavras curtas sofrem uma mudança e as mais compridas sofrem outra, semelhante ao comparativo. Por exemplo, a palavra tall. A palavra tall no comparativo se torna taller than a outra coisa, mais alto que o outro. No superlativo é the tallest. Então recebe a palavra the, que é o artigo definido que indica que é um único frente aos demais, e est no final. My brother is taller than my dad. My brother is the tallest person in my family. The tallest. Pode usar com qualquer outro adjetivo curto. Smart. My dad is smarter than me. My dad is the smartest person I know. Então, quando a gente tem o adjetivo curto, a gente coloca o the no começo e o est no final da palavra, para indicar que é superior aos demais. Mas não esqueçam dos irregulares. Por exemplo, good, better, best. Good, Starbucks has good coffee. It is better than supermarket coffee. But Dutch Brothers has the best coffee in town. Então, good, better than e the best. Os adjetivos mais longos no superlativo sofrem uma mudança um pouco diferente dos adjetivos mais curtos. Ao invés de colocar a palavra the, depois o adjetivo com est no final, a gente coloca a palavra the e depois most e depois o adjetivo longo. The most expensive, or the most attractive, or the most beautiful, the most engaging. Qualquer palavra. Por exemplo, a gold ring is expensive. A diamond ring is more expensive than a gold ring. Which ring is the most expensive in the world? Então você pode usar com perguntas também, mas o formato não muda. Qual anel é o mais caro do mundo? O mais caro. The most expensive. Outro exemplo. Are you intelligent? Who is more intelligent, you or your brother? Who is the most intelligent person you know? Who is the most intelligent person you know? Então, você pode formular como uma pergunta, você pode, no comparativo, você pode mudar o formato um pouco, mas a estrutura em si não vai mudar de como você expressa o superlativo. Mais alguns exemplos. What is the longest flight you've taken? What is the longest flight? Então a palavra the, o adjetivo long, que é um adjetivo curto, então ele recebe est, the longest flight you've taken. Well, the longest flight I've taken was to Europe. Então, na pergunta e na resposta, a gente mantém a estrutura. Agora um mais longo. What is the most expensive thing you've broken? What is the most expensive thing you've broken? Qual a coisa mais cara que você já quebrou? Sei lá, talvez para mim o telefone, meu celular. Mas enfim, a gente não muda a estrutura, seja na pergunta ou na resposta. Então, de novo, para palavras curtas é the, mais a palavra e mais est. E para as palavras mais longas é the most, mais a palavra e o resto da frase. Vale lembrar que, com essas palavras mais curtas,
Igual no comparativo, se for consoante, vogal, consoante, nessas palavras curtas, você tem que dobrar a última letra. Por exemplo, big, bigger, biggest. Mad, madder, maddest. Fat, fatter, fattest. Então esse é o comparativo de superioridade, onde você compara uma coisa e mostra que é superior em alguma qualidade do que outras muitas coisas. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe alguma pergunta se tiver alguma dúvida e, como sempre, let's practice! Hoje a gente vai falar sobre o superlativo de superioridade. Superioridade. O superlativo também sofre uma diferença semelhante. Diferença semelhante. Uma diferença semelhante.